Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Seu Sniper. Aqui a gente conversa com empresários, com autoridades, gente que já errou, ajustou a mira e se tornou referência em estratégia, performance e resultado. Tá vendo essa camiseta aqui? Ela foi produzida por uma empresa que tem propósito. Algo não orgânico, tudo feito no capricho, tudo feito com um porquê, com uma responsabilidade socioambiental. E a gente fez questão não só de fazer com essa empresa, porque ela acredita em valores que nós da Dom também acreditamos, mas também fizemos questão de convidá-los aqui para conversar conosco e contar um pouco da história da Tairu. Para isso, temos aqui o triatleta, investidor, conselheiro, especialista em marketing, vendas e empreendedor, Luiz Gustavo Rosa. Cara, obrigado por ter vindo. Por favor, fica à vontade para se apresentar. Agradeço, Davi, muito obrigado pelo convite. Fico feliz de estar aqui. Tu é um amigo próximo, é aquele amigo que a gente não se fala toda semana, todo dia, mas eu sei que se precisar eu posso contar por um conselho, para uma troca, que a gente vai fazer hoje isso. Então a Tailu está aqui com vocês, fico feliz de virar fornecedor e parceiro de vocês aí. Bacana. Luiz, tá no teu LinkedIn. Foco em construir uma cadeia de valor inclusiva, diversa e sustentável, conectando o conceito de slow fashion com impacto positivo para as pessoas e o planeta. Tu tem uma carreira como executivo e diretor, especialista super consolidada, super relevante. Como é que se dá isso de tu, depois de uma trajetória tão consistente, desse cara, chegou a hora de empreender, chegou a hora de fazer as coisas do meu jeito, como que isso amadureceu, brotou e agora está colhendo? Legal. Vamos lá, vamos a algumas novidades, no sentido que novidades não são novas, mas sim para alguns. Eu sempre empreendi, Davi, mesmo como executivo. Então a minha história, ela passa por empresas de telefonia, de moda, de calçado, mas em paralelo eu sempre empreendi num salão de beleza, numa fábrica de food trucks, numa hamburgueria. E por que eu fazia isso? Obviamente tinha um sentimento de receita, de querer ter mais uma vida um pouco mais confortável, mas muito mais para a gente sair dos milhões para os centavos. Quando a gente está numa empresa de telefonia, tudo é muito grande. Os números são tudo mega, milhões, são bilhões, né? Quando eu tenho uma hamburgueria, eu preciso falar do tomate. Eu preciso ir no Ceasa comprar tomate de 4:30 da manhã, 5 da manhã, porque ali é mais barato. Isso te dá uma hora de grandeza. E isso nos dá até um pé no chão. Porque quando a gente fica num universo muito grande, a gente fica envaidecido. Sim. Então, quando eu resolvi eu sair para Tairu nesse projeto, na verdade não foi uma decisão, quero empreender num projeto solo e vou deixar de ser executivo. Eu, na pandemia, comecei a investir em startups. E apareceu um projeto de um tênis sustentável, que eu entrei só como investidor anjo. No entanto, quem estava à frente do projeto desistiu. E eu foi em 2023, eu fui para Lisboa, no Web Summit, né, um evento do nosso ecossistema, Sim. muito relevante, e lá eu fui estudar o mercado de tênis sustentável. Quando eu voltei, eu falei, é isso que eu quero. Isso tem muito a ver comigo. E para isso eu saí como executivo, eu pedi demissão da OUS, que é a marca que eu trabalhava, a última marca que eu trabalhei, e cumpri meu contrato de 6 meses e fui tocando a Tailu em paralelo e hoje eu toco a Tailu. Então foi muito mais do tipo, encontrei meu lugar no mundo com algo que eu aprendi a fazer a vida inteira, que era, de certa forma, gerir, definir, planejar, executar, e algo que eu falei, isso aqui é legal, isso aqui é o futuro. Eu não sei a receita, mas aqui tem um bolo. Então a gente vai tentar entender como é que é essa receita. Tá? É muito incipiente no nosso país ainda. Mas foi assim, foi acontecendo de forma orgânica. Eu falei, é o momento, preciso tentar fazer isso. Eu ainda sou um jovem rapaz de 47 anos, mas eu preciso tentar fazer isso. Cara, que legal. É interessante quando tu falas, tu estava num mercado de bilhões e agora tu se reconecta com o mercado de centavos, com Uhum. tomate, tu sair dessa zona de conforto e ter que achei um propósito. Eu lembro na última empresa que eu atuei como executivo, pô, tinha secretária, pô, eu quero viajar para São Paulo. Ó, busca uma passagem, quero ficar nesse hotel, me comunica, tá, tudo vem mastigado. Quando eu decidi sair, e aí foi até empreender com o nosso amigo em comum, o Felipe Sim. Gondim. Eu lembro a primeira vez que eu fui para São Paulo, fui de ônibus 16 horas do acidente em Itajaí e eu tava feliz da vida. Assim, não tinha mais aquele conforto da secretária, Uhum. mas ali tu tinha um propósito, uma coisa. Cara, eu tô fazendo as coisas do meu jeito, do modo como eu acredito, né? E, bom, uma fábrica de food truck, tu foi comprar tomate, vários empreendimentos diferentes. O que que na moda te chamou? Foi o tênis com uma matéria-prima alternativa, com um propósito alternativo, mas por que a moda? Bom, porque a moda. Eu passei pela moda, tem uma marca já de quase 30 anos, eu acho que deve ter, a Kicks, que é uma marca de tênis e skate. Eu fui Uhum. sócio da Kicks.
Então, na Kicks eu entendi o que representava a questão de um calçado, de uma camiseta na nossa vida cotidiana. Até hoje, as pessoas usam marcas, seja de moda, de carro, de comida, para se manifestar o que é aquilo na vida dela e quem ela é. Nós somos hoje um grande produto. E a gente usa as marcas para dizer, ó, eu neste momento penso dessa forma, eu tenho esta condição social, talvez eu tenha esse partido político, essa religião, através de manifestações, principalmente de produtos, e a moda fala muito sobre isso. Então, quando eu saí da Kicks há muito tempo atrás, eu descobri esse mercado do jovem e quanto um tênis pode representar a diferença de ser aceito ou não dentro de um contexto para um moleque, principalmente periférico. Falei, cara, isso é muito legal. Então, ali eu aprendi a ser um executivo, ali eu aprendi outras coisas que eu gostei e falei, quero isso para minha vida. Quando eu falo de moda sustentável, e no Brasil, é algo muito, muito precário ainda. Porque a gente vive num país que a gente tem uma desigualdade social muito grande. Então, as pessoas estão pensando primeiro em sobreviver. E querendo ou não, e sendo muito franco com vocês, moda sustentável é algo elitista. Não deveria ser, mas é algo elitista. Então, nosso desafio é como é que a gente traz isso para um linguajar, para um lugar muito mais simples, muito mais tranquilo e muito mais barato de forma econômica. Então, esse é o nosso desafio. A moda, eu vejo que ela pode mudar uma geração. Então, a gente sai, eu tenho 47 anos, quando eu tinha 18, 20 anos, o que a gente fazia era sair, se encontrava no boteco, enchia a cara até de madrugada e voltava para casa. Hoje, e era super legal com 18 anos tirar a carteira de motorista, tendo condições de comprar um carro, isso era ter coisas. E hoje essa juventude quer viver coisas. Então, existe hoje um movimento muito mais de não ter uma casa própria, de não ter um carro, e eles querem experimentar. E a moda pode ser essa parte de experimentação. A moda, uma moda confortável, uma moda inclusiva, ela pode trazer esse jovem uma conscientização. O que eu tenho como pretensão, e a gente vai buscar isso, e quase todo dia a gente faz isso, eu digo quase todo, porque nem todo dia é um bom dia, é de fazer integrações. Graças a Deus e a muito trabalho, eu tenho e tive acesso a muitos ambientes ao longo da minha vida, dos mais diversos possíveis. Então, o Luiz é um cara que encontra a galera no clube para ir velejar, e eu não tenho barco, mas tenho os amigos que têm, mas eu também adoro uma roda de samba tomando cerveja num copo de extrato de tomate. E esses dois mundos, eles podem e devem conviver em conjunto. Nós que viemos do mercado corporativo, a gente sabe o quão a diversidade de ideias. Não é uma diversidade só de homem, mulher, branco, preto, gordo, magro. Claro que cada um desses estereótipos traz uma carga e uma vivência que talvez o outro não traga, e elas se somem. Mas a diversidade que a gente busca é de ideias, é de pensamentos, é de prismas diferentes dentro da mesma situação. Então, acho que a moda nos ajuda a fazer isso. Porque o que é moda para você não é moda para mim. O que é moda em Fortaleza não é moda em Porto Alegre. Então, estar na moda e num país como o Brasil, que tem uma dimensão absurda, né, que é um país continental, Sim. isso nos traz desafios. E mais que desafios, aprendizados. Porque eu vendo uma camiseta em Porto Alegre que eu não vendo ela na Bahia. São diferentes, ou por cor, ou pelo tecido, modelagem, enfim. Então, a moda nos traz uma conexão real com as pessoas. Porque todo mundo, e espero que isso aconteça até milhares de anos, todo mundo tem que se vestir todos os dias. Sim. Cara, em 2013, eu empreendi também em moda. Eu tive minha primeira filha e eu lembro que eu queria uma camisetinha do Pearl Jam para ela e eu não achava. E tinha um amigo meu que já tinha uma marca de roupa que era Liverpool Camisetas, aqui de Floripa também. E assim, eu quero uma Liverpool para crianças. E fui atrás e nunca trabalhei com moda, mas vou fazer. E tecido, tem que ser uma tinta antialérgica específica para criança, modelagem, eu comprei tudo quanto era body da carta, não sei onde a perninha fica melhor aqui, e tem que ser a prova de pai, né? Porque a mãe é delicada, o pai ele pega aqui, a prova de abre pai o é body boa, a prova de pai é boa. Tem que ser a prova de pai para ver se a roupa é resistente. E é caro tu fazer um bom produto. Sim. É difícil. E quando a gente fala em moda inclusiva, e quando a gente fala em dar acesso, seja para o menino da periferia, ou para o pessoal que vai velejar, ou que está na roda de samba, às vezes é complicado de criar esse produto. Eu vi uma vez uma entrevista com o Emicida, do Laboratório Fantasma, e ele falava... Alguém questionou ele, pô, tu fala que era periferia, mas uma camiseta do Laboratório Fantasma é mais de R$100. Como que o menino da periferia... E aí ele contra-argumentava falando que a renda é gerada, a costureira está na periferia, a pessoa que estampa, que modela, então ele cria uma cadeia de valor que está sendo favorecida por aquela camiseta cara.
Então, e aí isso proporciona, sim, pode se tornar inacessível para o rapaz da periferia que quer usar uma camiseta, mas como tu falou, né? O nosso sonho era ter uma carteira de motorista, era poder comprar um Corsa, um Palio, quando fizesse 18 anos. Perfeito. Hoje, talvez o sonho seja ter um tênis bacana, uma camiseta da Laboratório Fantasma. E um outro exemplo, assim, falando de causa, de conceito, de propósito, eu tenho 3 filhos. E eu e minha esposa, os 3 a gente teve através de parto humanizado. E a gente estudou Legal. muito e leu. Os meus 3 filhos eu peguei, fui a primeira pessoa a pegar na banheira, no colo, quando nasceram. E eu queria que todo mundo pudesse ter essa experiência. Só que é caro. Então, assim, ao mesmo tempo que a gente fala de um parto humanizado, ele está longe da mulher da periferia, que também gostaria de ter um parto onde ela fosse respeitada nas escolhas dela, no momento dela, acolhida. Contratar uma doula é caro, Claro, claro, né? claro. E como que tu consegues equalizar isso, essas frequências, né? Tu queres fazer uma coisa com propósito, queres levar o acesso, mas tu sabe que também tem um custo por trás, né? Como equaliza isso? Cara, vamos lá, muito, muito legal tu falar isso. Na verdade, o que a gente montou na Tairu? Não é só uma história. A gente montou um projeto de envolvimento. Então, hoje a Tairu, a camiseta que está usando, ela é feita numa fábrica que só emprega mulheres. Como é que eu convenço uma fábrica que só emprega mulheres que um projeto do tamanho da Tairu, que ele ainda é muito pequeno e está crescendo, mas que ele não pode ser o mesmo valor de uma grande marca? Porque eu tenho qualidade no meu produto, então faço num fornecedor de qualidade que cobra um preço acima do mercado. Então, o que eu aprendi? Lá atrás, eu sempre li muito, estudei muito, e tem uma parábola, acho que posso dizer, de muito tempo atrás, né, porque não tinha quase internet, eu acho que eu recebi por e-mail, que era falar com um pedreiro em algum lugar e perguntar: o que você está fazendo? Ah, estou levantando um muro. E para outro pedreiro: o que você está fazendo? Construindo uma igreja. Então é mais ou menos isso. Bom, todo fornecedor que eu sento para negociar, eu converso. Olha só, a Tairu é uma marca brasileira que ela tem um foco em sustentabilidade, mas muito mais em inclusão. Qual que é o valor que tu me cobra por esse serviço? X. Olha, X eu não consigo pagar. X menos 1 dá para você fazer? Não, não dá. X menos 0,5 consigo. Beleza. Se eu te trouxer uma frequência de trabalho, isso te ajuda a ter eficiência e tu consegue ter uma boa rentabilidade comigo, com o seu teu cliente? Consigo. Legal. Então eu vou fazendo pequenas amarrações, Davi, para que o meu fornecedor fique confortável. Então, por exemplo, camisetas, né? Fica aqui em Guabiruba, mais ou menos 130 quilômetros de Florianópolis, dá uma hora e meia de carro. O que eu tenho como acordo lá? Eu tenho um mínimo de produção que eu entrego todos os meses. Mas mais do que isso, eu tenho um compromisso de tentar não pressionar. Porque, digamos que ela me cobre R$1 para fazer uma camiseta. Super legal. Mas eu poderia pagar uns 50? Poderia. Mas adianta eu pagar R$1,50 para ela e eu esgoelar ela no prazo de produção, que ela vai ter que trabalhar horas a mais, que ela vai chegar em casa mais cansada, e como essa fábrica só emprega mulheres, e a mulher tem um papel crucial na família brasileira, e infelizmente ainda nós vivemos um mundo machista, provavelmente é essa mulher que vai cozinhar, é essa mulher que vai educar os filhos. Então eu não posso fazer com que o dinheiro seja o opressor. Então, como é que eu consigo ter um produto teoricamente numa boa relação de custo-benefício? Envolvendo essas pessoas. E eu tenho compromisso de, se eu ganhar mais, eu te pago mais. Se tu me pedir mais, e às vezes o ganhar mais não é ganhar monetariamente. É ganhar mais tempo, é mais credibilidade, é mais visibilidade. Então, é tudo muito negociado. E o que eu sempre falo, nada está escrito em pedra. Porque a verdade, a Tairu tem 1 ano e 3 meses. A verdade da Tairu de 1 ano e 3 meses não é a mesma de hoje. Então, nós tivemos alguns ganhos e a gente foi repassando esses ganhos de tempo, de visibilidade, de recurso financeiro. Eu até brinco, é super legal a gente conseguir dar voz a outras pessoas, sim, mas obrigado de adulto é Pix. É isso, a gente tem que pagar, Sim, tem sim. que valorar. Então, a nossa contribuição é isso. Vem para esse projeto que a gente tem um propósito nisso, mas não só um propósito de vamos abraçar uma árvore com todo respeito, mas vamos crescer e crescer um negócio. Sustentabilidade para nós tem muito atrelado a sustentável de forma financeira. Então a gente faz óculos de madeira de reaproveitamento com o Rafael aqui de Floripa. Falei: Rafa, o teu óculos é muito caro, mas eu entendo o valor disso. Então eu preciso gerar via brand uma percepção de valor da Tairu nessa categoria de óculos para que eu possa te pagar o valor que tu merece receber. Ah, eu vendo muito óculos? Não como eu gostaria, mas eu não posso vender mais barato, porque senão eu vou apertar meu fornecedor. Sim. E daqui a 6 meses ele não está mais no mercado. Então a nossa maneira de entender isso aí é envolver toda a cadeia. Isso dá um pouco mais de trabalho,
E a gente, desde sempre, explica: esse projeto vai te gerar margens menores financeiramente. Então, tu tá com a gente nesse propósito? Tu acredita nisso? Sim. A gente acabou de fazer uma entrega agora. Pode falar as marcas aqui, né? Pode, pode. Para Naveia, que é uma marca de leite, num evento que está acontecendo agora em Floripa, que é o Soul Bill. E eu estava vindo para cá e recebi a mensagem: as peças ficaram lindas. E eu respondi no áudio: isso é o tipo de coisa que a gente gosta de ouvir. O que eu fiz? Mandei para todo mundo que estava envolvido. Para a menina que fez o desenho, para o pessoal da estamparia, pessoal que cortou a camiseta. Todo mundo participa disso. Então é isso aí, nós contar uma história e construir essa história em conjunto. Interessante. Eu empreendi fazendo a marca de roupa infantil. Depois tive uma loja no centro de Floripa, que era uma loja de artigos de cultura pop. Então, eu tinha também Legal. uma marca de camiseta adulto e eu procurava sempre priorizar o fornecedor local. Perfeito. Então, talvez o maior fornecedor que eu tenha tido era Chico Rei, lá de Minas Gerais, de camisetas, Conheço, muito bom. que também gostava muito das camisetas deles, gosto ainda. Mas eu tinha um desafio, e eu não sei se tu acaba lidando com isso. Eu queria priorizar. Uma das etapas da nossa linha de produção eram também mulheres que estavam sob proteção da justiça, que sofreram violência conjugal. legal, Então tinha velho. uma cooperativa e a gente ensinava a costurar e elas fechavam. Isso funciona. Ou então há um pequeno artesão que faz Moleskine com papel reciclado e a Tá. gente vendia na loja. Era bacana, começava a vender, mas a gente percebia que muitos desses profissionais tinham aquilo como uma atividade de passagem. Tá. Enquanto eu tô mal, eu aprendi a fazer o meu Moleskine, eu vou fazer, eu vou vender, eu começo a engatar, vem a procura, mas de repente a pessoa respirou, tirou a cabeça da água E foi fazer outra foi coisa. fazer outra coisa, e eu perco aquele fornecedor. Tu lida com isso em algum momento? Assim, pô, tem uma etapa da tua que tu tá apoiando mulheres que fazem retaliação, vamos supor. Sim. Mas ela saiu. E agora, para manter a qualidade, para garantir, porque o teu produto ele tem um padrão de qualidade muito alto. Como que faz para isso não se perder? Ou se é que tu já passou Sim. por uma situação assim? Tá, nós passamos por um fornecedor que desistiu do projeto de fazer camiseta, enfim. E o que a gente fez? Ali foi um aprendizado. Tá, olha só, tem um nível de fornecimento, tem uma maturidade daquela empresa que a gente tem que buscar. Porque tem isso, e não está errado. O brasileiro ele empreende por necessidade, a grande maioria, né? E não por planejamento. Então a gente começou a entender qual que era a maturidade do nosso fornecedor. E a gente tem como propósito de nunca ser o maior cliente daquele fornecedor. Porque se ele depender de mim para o negócio dele, essa corresponsabilidade não é legal. Porque tu acaba tendo caixa pressionando um propósito. E aí a gente começou a entender os fornecedores mais maduros, assim, bom, esse cara já está estabilizado, ele tem toda a questão legal de ter funcionário registrado, regulamento de impostos. Então a gente começou a entender a maturidade de cada fornecedor. Então hoje, ao longo desse 1 ano e 3 meses, a gente só trabalha com fornecedores que a gente já testou, validou que eles estão aptos, que se hoje eu tirar a produção da Tairu, o cara não vai quebrar. E tá tudo certo. Então, a gente tem uma relevância, mas não tem a importância. Então, a gente conseguiu equalizar isso aí, mas já passamos por um fornecedor só nessa jornada, por um apenas. E teve um segundo que nos ofereceu uma sociedade, que ele queria desistir, falou, não quer virar sócio, tal. Como não era do nosso métier, a gente acabou não entrando. Mas a gente passou isso por uma vez, tá? A gente já passou por isso sim. Legal. Eu conversava até com o Moisés aqui do estúdio antes, ele perguntou sobre como que era a minha marca de roupas e eu comentei o que aconteceu, por que eu abandonei o barco, que eu não estou mais na moda. E eu lembro que isso, vamos estar aí, 2016, 2017, Tá. naquela época, quando tu ia numa Renner, numa Riachuelo, C&A, as camisetas não tinham qualidade. Perfeito. Elas eram ruins mesmo. Um corte, se tu lavava uma vez, já ficava toda desgastada. E eu tinha uma camiseta com muita qualidade. Mas foi um ano em que, de uma hora para outra, eles passaram a ter muita qualidade. China, Perfeito. né? E uma camiseta muito boa, com algodão bom, com produtos licenciados. Então, Marvel, Harry Potter, bandas, tudo de primeiríssima qualidade, vendendo na loja pelo que me custava fabricar, sem minha margem ensinada. E aquilo foi uma machadada na minha... Hoje a gente vê uma Minimal Club ou uma Insider vendendo camiseta preta a rodo e Que não é barato. que não é barata, pelo contrário, é bem cara. Mas como que tu te diferencia? Esse mercado te afeta, ou tu não, tu focou num nicho e aí esse é o meu nicho, é o meu propósito, o meu posicionamento que me diferencia de quem traz da China a camiseta, por exemplo. Certo. Não, afeta e muito, né? Mas esses grandes magazines, Riachuelo, Renner, C&A, eu vi esse movimento também. Eles tinham um produto que era uma cópia de alguém e eles tinham um time de entrega de modelagem e percepção de consumo, tipo, isso aqui é moda ou não, atrasado. Nos últimos anos,
essas grandes magazines foram para os mesmos lugares onde as marcas iam pesquisar. Então os caras estão em Tóquio, Los Angeles, Paris, Barcelona, Madrid, Los Angeles, acho que já falei Los Angeles, para entender o que é tendência. Então eles vêm com a modelagem, a comunicação de cores, de tipo de peça, do que é tendência, numa qualidade muito boa que é feita na China. Tá? Então isso sim afeta. O que acontece? Hoje a gente começa a entender canal de distribuição. Então, tanto a C&A quanto a Riachuelo, essas marcas todas têm seus e-commerce também. Mas, tradicionalmente, essa turma, a minha mãe comprava lá, eu comprei lá, se pagava no carnê. Então, era muito mais um banco que te entregava um produto todos os meses, porque para te pagar aquele carnê, tu tinha que ir lá fisicamente. Beleza. O que acontece? Hoje um jovem que compra a camisa da Tairu, ele não vai na Renner, na C&A, mas não é porque ele acha o produto ruim ou não, ele só não tem esse hábito. Então, o que a gente começou a entender? Onde é que eu consigo concorrer com esses caras? Hábito de consumo. Como é que está a curva de consumo da nossa persona? Então, hoje a Tairu ela se posiciona como uma marca after sports. Um pouco de athleisure, que fala de moda e conforto. Vamos lá. Então, eu tenho 24 horas do dia. Do meu dia, se eu dormir 8 horas, eu sobrar 16. Das 16, se eu trabalhar mais 8, sobram 8. 8 horas para estudar, trabalhar, me relacionar e tudo mais. Eu não sou uma marca de underwear ou de pijama, essas coisas, então às 8 horas que eu tô dormindo não tenho Tairu. Mas as outras 16 horas tem Tairu. Eu posso trabalhar com uma camiseta, ou com tênis de cãibra, eu posso ir encontrar os meus amigos e eu não sou uma marca de performance. Então eu tenho 16 horas para conversar com o meu consumidor. Então eu tento não combater no mesmo ambiente que um grande magazine está. O grande magazine hoje ele está muito forte no digital, muito forte também na televisão aberta ainda, eles continuam investindo muito nisso. E o que eu posso fazer? Me aproximar de forma genuína de comunidades onde estão essas pessoas. Então, como é que a gente faz esse trabalho na prática? Hoje a Tairu ela participa, patrocina, apoia eventos de inovação e cultura. Que tipos de evento? Aqui, para quem é de Floripa, tem um festival Arvo. Então, nós fomos o parceiro do Arvo, operando toda a parte de merchandising. Então, a gente desenvolveu em conjunto uma coleção de camisetas, boné, shoulder bag, eco bag, para entregar para aquele momento de 2 ou 3 dias de festival e para as pessoas terem uma memória efetiva. Para a Renner fazer isso é muito difícil. Ela pode fazer isso aí no Rock in Rio, no Detal, no Planeta Atlântico em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, porque são eventos maiores. Mas os eventos menores, ela acaba não fazendo. Trazendo dados desse mercado, hoje a parte de entretenimento, a parte de festivais, se eu não me engano, acho que 90% do que movimenta pessoas são os eventos pequenos, no Sul e Sudeste. Então, como essas empresas são muito grandes, a nossa forma é ganhar agilidade nesse pensamento startupeiro de vamos fazer rápido para a gente estar em lugares onde eles não estão. Então, isso aqui é a parte de entretenimento. Um outro pilar que a gente aposta também, que a gente está muito próximo, é a inovação. Então, posso dizer que o Brasil tem alguns grandes eventos. Startup Summit aqui em Floripa, Web Summit no Rio de Janeiro, South Summit de Porto Alegre, Hacktown em Minas, e tem o Gramado Summit. Dos 5 ou 6 maiores eventos, em 2025, nós operamos merchandising de 2. E estamos em negociação com os outros 4. Então, andando, provavelmente, a Tairu, tudo dando certo e vai dar, ela vai ser a marca de operação de merchandising dos 6 maiores eventos de inovação do Brasil. Por que isso é legal? Para quem produz um evento desses, a parte de merchandising ela é muito pequena para o tamanho do compromisso de um budget de alguns milhões de reais. Então, como a gente tem expertise de produzir e operar, falei, dá para mim isso aqui. A gente é sócio do evento, a gente paga um percentual para uso de marca, como royalties, dá para mim isso aqui que eu faço contigo. Só que o que eu sempre falo? A nossa ideia é tudo ser um filme e não uma fotografia. No primeiro ano, vai dar prejuízo. No segundo ano, talvez dê menos prejuízo. No terceiro, começa a empatar. Uhum. Então, a gente faz algumas proposições do tipo, vamos começar aqui, mas pensando daqui a 5 anos, a Renner, a C&A pode fazer isso, mas é muito pequeno para o negócio deles. Então, como nós somos uma marca de nicho, a gente está buscando pequenos nichos para criar uma grande comunidade. Então, a forma que a gente acaba transitando por isso é nós entregando um produto de muita qualidade num momento, num lugar onde o consumidor ele está mais propenso a consumir o nosso tipo de produto. Eu tive recentemente no Detal, tem grandes ativações lá. O que é a nossa estratégia, adiantando aqui, a gente está fazendo já? Nós estamos negociando com 2 bilheterias para quê? Para ofertar a nossa camiseta na compra do ingresso. Nós não temos dinheiro para estar numa ativação dentro de um grande festival.
Mas o momento que tá comprando o teu ingresso, talvez é o momento que tá mais sensível a comprar uma camiseta. Sim. Então a gente fez um teste muito legal isso lá no Hacktown, lá em Minas, de uma compra antecipada para retirar no dia do evento. Foi super sucesso. Um terço que a gente vendeu, foram quase 1.200 peças, um terço foi feito isso pelo e-commerce. E foi, pum. Então a gente está entendendo os novos modelos. A Tairu ela é uma startup de conceito. Vamos fazer rápido, vamos testar rápido, vamos errar rápido para a gente poder corrigir. Então essa velocidade um grande magazine não tem. Mas sim, atrapalha. Ele me atrapalha, ele chama a atenção do nosso consumidor, né? Aí tem um outro lado. Quando a Renner, quando a CA começa a usar algodão orgânico que a gente usa, começa a fazer camiseta de cânhamo que a gente faz também, opa, ela me ajuda a criar uma categoria de produto. E aí eu tenho que surfar nisso. Porque ela não vai conseguir pegar todo o mercado. Nosso share vai ser muito pequeno sempre. Mas um share pequeno num mercado desse tamanho é super bom para nós. Então a gente vai tentando driblar como é que a gente consegue combater esses caras, mas de uma forma saudável e onde a gente consegue ter propriedade e proposta, né? Então esse é um desafio, mas estamos na luta. Pô, tem algumas perguntas que desdobram dessa tua última resposta. Eu lembro no primeiro Startup Summit que teve, inclusive o conceito, o logo, foi o Felipe Gondim que criou a logo, eu lembro, ficou muito bonita. E eu lembro do Alexandre, que é o idealizador do Startup Summit, né? Ele comentar assim, cara, eu quero uma camiseta bonita que as pessoas queiram usar. Não aquela camiseta de evento de qualquer jeito que... tipo, tinha antigamente camiseta de eleição, né? De Que tu eleição, ganhava, total. mas ele não, eu quero uma camiseta que seja boa, bonita, que depois do evento as pessoas vão querer ir na academia, ir no mercado e sair para um churrasco no final de semana. Era uma camiseta cinza mescla, escuro, com algodão bom. Eu lembro que eu usei por uns 3 anos aquela camiseta. Perfeito. E aí quando eu te encontrei esse ano no Startup Summit com o stand da Tairu e vocês fazendo... Cara, é a evolução daquela ideia inicial do Alexandre, né? De tu não é mais só a camiseta, é um conceito de uma marca que está fazendo aquilo Perfeito. dentro do ambiente. Então é super sinérgico mesmo, né? E a gente falou muito, Alexandre, sobre isso, porque o Startup Summit ele reúne acho que 10 mil pessoas. Imagino que, sei lá, 40% deve ser de outras cidades. E desses 40%, a metade de outros estados. O que a gente percebeu lá? Muita gente levou isso para alguém. Então a gente fez uma camiseta super legal que era o Pitch Tá On. Foi que esgotou. Porque é uma linguagem dentro desse universo. E o cara que estava vindo de Salvador, de Fortaleza, ele queria usar um produto de qualidade, ele queria levar aquilo para alguém e mais, ele queria contar aquela história. O que a gente está entendendo que a Tairu consegue para alguns eventos ajudar é justamente criar uma lembrança, uma memória efetiva. Então, se eu tiver uma camiseta que ela é super minimalista, como esse moletom que eu estou usando, escrito Startup Summit, legal. Se tiver uma estampa que eu consiga contar, o pitch tá on. Quando o cara chega no destino dele, ou melhor, que ele volta para a origem dele, ele vai dizer, então, eu me ausentei por 3 ou 4 dias e fui nesse evento que aconteceu tal coisa, que eu conheci tal pessoa, que eu assisti tal palestra, que eu fui para tal lugar daquela cidade. Ele acaba trazendo uma memória efetiva do que ele viveu, contando aquele storytelling que ele realmente vivenciou aqui, e isso traz uma boa memória para ele. Quando não, ele convida alguém a participar daquele momento no ano seguinte. Então, quando o Alexandre fala isso, e ele me falou essa história, que eu achei super válida, eu falei, cara, eu te ajudo a resolver isso. Deixa a gente criar uma coleção que as pessoas vão usar os produtos depois daqui. E foi o que foi legal? O Startup Summit ele foi depois do Hacktown. Teve um cara que falou, te lembra que eu comprei uma camiseta tua lá em Minas? Vim comprar outra aqui. E ele tava com a camiseta. Então, pô, isso é muito legal. Eu encontrei a camiseta do Arvo em Novo Hamburgo, na semana seguinte, no shopping, um cara caminhando. Eu falei, pô, isso super funciona. E aí, ajudando um pouco a pergunta anterior, complementando, o que a gente consegue fazer? E é uma proposta que a gente faz isso, para quem está conosco. Nos use para continuar conversando com o teu cliente. Por exemplo, normalmente os eventos, principalmente os eventos de música, eles acabam demorando muito tempo para conversar com aquele consumidor, até sair um novo line-up. O que a gente tem como proposta para alguns parceiros? Criar coleções cápsulas ao longo do ano. Então, tipo lá, o Arvo, que é um grande parceiro, posso falar aqui, já tem data para o ano que vem. Então, daqui agora algumas semanas, a gente vai lançar uma outra coleção, que é uma prévia do evento que vai ter. Então, vamos usar essa plataforma e construir e fortificar essa comunidade através de produto. De um produto que tem sentido com aquele projeto. Então, a gente consegue ir juntando esse quebra-cabeça para poder criar uma coisa, algo maior. Então, estar lá, entregar um produto e depois de 2, 3 meses ver alguém usando aquilo, deu certo. Então, a gente está super feliz que o Startup Summit aqui deu super certo. Deu sold out. A gente acabou o evento depois de 3 dias sem nenhum produto. Deu sold out. Então, opa, funcionou.
estamos no caminho. Sempre tem alguma coisa para aprimorar? Sempre tem, mas estamos no caminho. O conceito do evento é a Tairu que cria? A estampa do Pitch da On, por exemplo, vocês desenvolvem, levam para a comissão do evento aprovar e aí produzem a partir daquilo? Tem eventos e eventos. Pô, tem alguns festivais que eles têm toda uma parte de criação já, a gente recebe pronto, e executa, dá algum palpite, mas, né, enfim, nem sempre. O Summit, por exemplo, ele não tem uma pessoa de design. Eles têm diversas coisas. Então, isso foi muito isso. A gente levou a proposta, tá legal, bacana, fechou e tudo certo. Tá? Então, tem os dois caminhos. E alguns que a gente constrói a 4 mãos mesmo. Foi o caso do Hacktal. A gente pegou 2 designers distintos, os caras sentaram durante algumas semanas trocando mensagem, ideias e chegaram no conceito, depois no produto. Então, tem os formatos que dependem de cada um, né? E quando falou a Renner hoje vai buscar, mandar alguém para Milão, para a China, para buscar essas tendências, essas referências que antes eram dos especialistas Perfeito. em fashion, hoje eles mandam. E quando tu te conecta com o teu cliente, porque tu vai no local onde ele tá, tu vai no evento que ele assiste, tu vai no show que ele... eu quero ver a Alcione, eu vou encontrar a Alcione lá no Arro e vai ter a camiseta. Tu pensas para esses eventos também uma composição de mix? Por exemplo, tu comentou do óculos, de Certo. madeira de demolição, madeira bruta, ou o tênis. Existe mix específico? Eu lembro que no Startup Summit tinha caneca, tinha boné, tinha moletom, tinha camiseta, né? Isso aí, exatamente. Esse mix, ele varia de acordo com o evento? Varia. Quer ver? A gente tá aprendendo isso. Tá muito legal falar sobre isso. O Arvo teve um produto que a gente não teve e fez falta. Canga. Verdade, né? Canga. Lá em Canasvieiras. Então, um evento que ele é aberto, tem um gramado, tem essa questão do festival, uma canga funciona desde para sentar no chão, como frio. Esfriou, coloca, se cobre, faltou. No Summit, que é um evento indoor, não faz muito sentido. Então, a gente está testando algumas coisas. Vamos lá. O Summit é um evento que tem muitos fornecedores, quase todo mundo, há anos, entrega ecobag. Então, a gente não fez ecobag. No Arvo tinha ecobag. Então a gente vai montando um mix de acordo com o tipo de evento e até onde é o evento. E onde tu se diferencia dos onde se diferencia dos outros. Ecobag? Exatamente. Então, tipo assim, o Arvo vendeu todos os ecobags. Elas ficaram muito bonitos até. Mas venderam todas. Não fiz pro Summit que todo standzinho o cara leva lá, pega um papel, uma caneta, uma ecobag. Então a gente vai montando um mix de acordo com o que a gente entende. A gente está participando agora, já adiantando, do Della Summit. Então o que a gente desenhou pro Delas? Algo parecido com o Summit, mas o designer que está fazendo as estampas é uma mulher. Os produtos que a gente está desenvolvendo não são os mesmos do Summit, porque é um público diferente. A mulher não usa boné. É muito raro. É muito raro. Então não tem o que fazer boné. A mulher usa copo? Talvez, mas talvez um copo térmico, é outra história. Então a gente está buscando outros produtos porque o público é diferente. Porque a nossa ideia, além da memória afetiva, é que seja um projeto comercialmente falando, ok, tem que dar lucro. Então a gente procura sempre ser muito assertivo. Então tem os produtos de posicionamento, vou fazer um bottom, por exemplo. Aquilo não tem margem para dar volume financeiro, mas é legal, é um posicionamento. E tem aquele produto que é um produto de recurso financeiro de lucro, para pagar toda a operação, né? Então a gente vê o mix e vê preços de acordo com cada tipo de público. Isso a gente faz esse estudo, sim. Legal. E tu comentou que tens esses eventos como canal, como ponto de conexão com o teu público, aquela pessoa que tu queres atingir, que não vai ser lá o que vai com carnezinho na loja todo mês para comprar. Que outros canais de distribuição de venda que a Tairu ativa hoje? Tem o site? Hoje a gente tem o site, que é o nosso primeiro canal. E hoje nós temos mais ou menos umas 12 ou 15 lojas multimarcas, né, nos 3 estados do sul. Tem Rio e São Paulo agora também. Então a gente vem com o e-commerce, com multimarca e os eventos. Né? Então basicamente é isso. A Tairu como marca Tairu. Aí tem um outro braço nosso que foi de forma orgânica acontecendo e super legal. Depois a gente viu que marcas como Insider também fazem, tipo, tem dinheiro na mesa, que a gente fala de private label, da gente produzir para outras marcas. A gente produz para qualquer marca? Não. Marcas que façam sentido. Então a Naveia nos procurou. A gente vai estar na Soul Bill fazendo uma collab com a Temple, que é um coletivo de corrida, e queria uma camiseta da hora. Querem fazer? Queremos. Nós não assinamos esse projeto como parceiro, então não é uma collab triangular, são só os dois, mas nós fornecemos essa produção. Né? Então, isso é mais uma fonte de receita do negócio Tairu. Então, basicamente, tem essas 4 fontes de receita: eventos, e-commerce, loja multimarca e private label para outros projetos. Né? Então, a gente faz isso. Certo. E a gente conversou aqui que tu, dependendo do evento, do público, tu altera desde quem desenvolve, quem pensa,
como que tu elabora um mix que vai fazer sentido para aquele público específico, mas falando da Tairu Store, da Tá? Tairu, que tem, eu não sei se ainda tem a lojinha Tem no na Impact no Hub. Impact Hub, né? Estamos abrindo uma lojinha agora semana que vem no Rio Tavares. A Casa Tairu, A né? Casa Tairu, que na verdade é o Espaço Voma, um espaço que eu tenho compartilhado com o Guilherme. É um espaço que ele tem uma cafeteria, que é o pessoal tributo do café, tem um bar, tem um estúdio de design em cima e um espaço de ativações de marca. Então a Tairu entra nesse espaço de ativações de marca, mas não vai ser só a Tairu que vai estar lá. Então tem algumas marcas de moto que a gente está negociando, de bicicleta elétrica, de carro elétrico, então tem todo de telefonia. Lá é um espaço de experiências, né? Então, Interessante. Em 2017, eu não sei se tu chegou a ter contato, tinha ali no Estreito a Lona Criativa. não. A Lona Criativa, ela foi desenvolvida pela Natália, não lembro sobre o nome dela, mas era um conceito parecido com esse. Um casarão hoje é uma casa de samba que tem lá, acho que é o Boêmio. Enfim, uma casa de Tá. samba que tem ali no Estreito. E era um espaço enorme. Eu tive a última unidade da minha loja foi dentro da Lona Criativa, mas eles tinham oficina de costura, tinham oficina Legal. de levava perestroika para dar cursos de aprendizagem criativa e era mais ou menos essa intenção de fomentar. Mas acabou não avançando muito o projeto e é interessante ver isso agora acontecendo de outro formato. Mas quando tu pensa, eu vou ter uma loja, vou ter a Casa Tairu, vou ter a loja lá no Impact Hub, o mix da Tairu, como que tu elaboras ele? Uma coisa é pensar no evento, que Certo, tem o certo. Dallas Summit. É diferente do Startup Summit. Perfeito. É diferente do Web Summit. Mas quando, assim, eu vou ter o óculos, eu vou ter o tênis, eu vou ter a camiseta, o que mais faz sentido? Como que tu define essa composição de mix? Em 1 ano e 3 meses de vida de Tairu, algumas coisas a gente entendeu. Vamos lá. Camiseta, o item que mais vendem. Tênis vende pouco, por quê? Ele tem um valor agregado muito alto. Então a gente faz um tênis de cânhamo de quase R$ 500. Sim. Porque a gente importa cânhamo da China e do Nepal, tudo certificado, mas ele tem um custo muito alto. Quando a gente pensa no espaço Tairu, basicamente boné e camiseta. Isso é o que mais vende. E alguma coisa de Jacobek também, dependendo de onde é a loja. Tá? Então a gente foca muito nisso. E aí dentro disso, para desenvolver produto, tu começou a me perguntar como é que a gente fazia isso. A ideia, a gente não está conseguindo executar ela 100% ainda, mas ainda está em projeto. É trazer designers diferentes para poder desenvolver novas coleções. Então, teve o primeiro designer que fez a primeira coleção. A gente pegou a Meliesa agora, que é uma escola de São Paulo de jogos e game, para os alunos desenvolverem uma coleção de camiseta, uma coleção cápsula. A gente está buscando agora um pessoal do Rio de Janeiro que trabalha com música também para desenvolver uma outra coleção. Então a gente quer trazer, a gente gostaria muito que a Tairu fosse uma plataforma de novos designers, novos desenhistas que nos usassem para a gente poder trazer essa voz, essa arte à tona. Qual que é a contrapartida? Dependendo do projeto, a gente divide o lucro com quem desenha conosco. Então tá, o projeto dela Summit. Bom, isso aqui que tu quer? Tu quer o dinheiro ou a visibilidade? No caso, o pessoal tá lá, quero a visibilidade, quero assinar com vocês. Legal. O pessoal do Rio de Janeiro de música, a gente vai dividir financeiramente se for vendido, que é uma coleção cápsula que tem um período de venda. Então a gente faz muito de trazer diversidade nisso. Porque se eu tiver um único designer, eu acabo sendo limitado. Sim. Porque ele mora naquela cidade, por mais que ele viaje, enfim. Isso são referências de uma pessoa? De uma né? pessoa. E de uma pessoa que tem diversos mundos. Então, às vezes eu estou mais triste, às vezes estou mais alegre. Se eu tiver essa diversidade de pensamentos e vivências, ajuda muito mais na parte criativa. Né? Então, eu acredito muito que na vida é repertório. Seja em criação, seja na gestão, é repertório. Então, a gente busca gerar novos repertórios. Né? Então, é mais ou menos dessa forma que a gente trabalha. Eu lembro que quando eu tinha loja, uma das grandes coisas que eu fiquei feliz de realizar, embora não tenha dado lucro nenhum, é porque eu fiz a linha infantil do Humberto Gessinger. Eu era fã de que legal. engenheiros do Havaí, então eu fiz as estampas de body. Eles, tu faz body, então vamos fazer. E para mim foi realização a minha filha com um bodyzinho com terra de sensacional. gigantes e tal. E a minha loja era especializada em cultura pop. Tá? Então, assim, quando a venda baixava, era lançar uma estampa com Frida Kahlo, Darth Vader e vendia. Então, não tinha como. Era só fazer isso. Bom e saber, vendia. bom saber. É. Ou se fizer uma Frida Kahlo com o capacete do Darth Vader, vende mais ainda. Vende. Então, era nesse sentido. A minha loja ficava ali na Tenente Silveira com a Vidal Ramos. E um pouco abaixo tinha a Aesthetic, que era uma outra marca de camiseta, com um padrão melhor do que a minha, um algodão, um acabamento melhor. E eles tinham mais ou menos esse conceito. Eles se uniam com artistas e com grafiteiros. E eles criavam as coleções dos grafiteiros. Então, era super exclusivo, e era demais, camiseta linda, assim. E assim, eu não conseguia alcançar aquilo. Não era o meu. Então, quando tu traz essa referência,
seria fácil para mim, eu, Davi, que sou fã de Engenheiros do Havaí, criar 500 estampas com várias referências de músicas diferentes dos Engenheiros do Havaí, mas eu não teria a sensibilidade de pegar o que um grafiteiro tem para criar uma composição de cores, de imagens. Perfeito. Então, quando tu diversifica os teus designers ou tu diversifica referências, né? Possibilidades. Exatamente. Possibilidades. Se torna muito mais criativo. Possibilidades. Isso é diversidade, né? Porque às vezes as pessoas têm a diversidade como um conceito encapsulado, fechado. Sim. A diversidade é trazer pessoas negras ou pessoas trans ou pessoas... Mas diversidade é diverso. É muita coisa junto, né? E aí a gente... desculpa te interromper, Davi, mas é transitar por isso, sabe? É experimentar isso. Pode dar certo, pode dar errado. Eu não sei, mas eu preciso testar. Então, o que a experiência nos traz é um ambiente mais ou menos controlado para que, se der errado, seja um erro pequeno. Então é isso que a gente testa, mas tem que testar. Porque houveram coisas nesse 1 ano e 3 meses que aconteceram que a gente não imaginava que fosse dar super certo. E deram super certo. Então, uma estampa que eu achava que não ia funcionar. Funcionou muito, clássico, né? muito. Aí, claro, isso a gente já sabia um pouco antes, mas a Tairu não é o meu guarda-roupa. A Tairu tem um viés comercial também. Então, o que as pessoas estão procurando? O que as pessoas estão usando? Então, teve uma estampa que falava, até bem colorida, tinha uma alusão a cannabis, né? Mas muito mais falando do cânhamo. E eu falei, cara, eu não usaria isso aí. E o negócio vendeu. Explodiu. E eu vou dizer o quê? É isso. Então, tem que testar, não adianta, tem que testar. Cara, eu passei por isso algumas vezes. Assim, criar uma estampa, assim, essa aqui vai ser sucesso. Mandava fazer muita camiseta, encalhava. A outra, essa aqui ninguém vai dar bola. Fazia um pouquinho e de repente... Faltava. Isso aí. Eu lembro quando foi o Breaking Bad. Eu fiz a estampa do Breaking Bad e só que isso aí todo mundo já faz, não vai dar nada. Cara, foi um absurdo. E era uma estampa básica, simples, não tinha nada demais, mas pegava na veia, né? Boa. Luiz, deixa eu te perguntar. Tu é empreendedor, mas tu também está olhando para mix, para produto, para evento, para uma série. Empreender é um desafio gigantesco, né? Tu tem que saber de contabilidade, tem que saber do jurídico, tem que saber de venda, de pessoas, de RH. Tu às vezes vai ser psicólogo, às vezes tu vai ser o tira bom, às vezes o tira mal. Sim. Né? Como que tu equilibra esses pratos todos? Ainda mais tu que é um cara que está sempre buscando a tendência, né? Buscando estar conectado com essas múltiplas referências. Vamos lá, a gente não faz nada sozinho, né? Hoje tem a Lívia que está conosco no social media, tem o Davidson que está comigo no e-commerce, né? Aí tem também o Gabriel que está na parte, que dá uma coordenada na parte criativa, ele que é o cara que eu mais trabalho, vamos dizer assim. Eu tento gerar pequenas ferramentas para me manter eficiente. Vamos lá, então os temas que eu mais gosto. Mais gosto que eu digo para o negócio. Moda sustentável, festa sem álcool, consumo consciente. Eu crio pequenos alertas no Google, e o Google tem essa ferramenta gratuita. Então, todo final do dia eu recebo um e-mail dos temas que são preciosos para mim. Então, numa viagem de avião, que toda semana eu estou viajando, ou ao invés de ficar numa rede social scrollando, eu paro e vou ler meus e-mails para me atualizar. Então, isso é uma forma. Segunda forma é confiar nos outros. Para mim, a melhor coisa que a gente pode fazer no mundo é ter times. Eu tenho times na minha casa com a minha esposa, eu tenho times com os meus amigos, eu tenho times com o pessoal do trabalho. Então, times. E vai saber que esse time tem gente que vai fazer pior do que você, igual a você ou melhor do que você. Então, é muito nesse olhar. Como é que a gente equilibra os pratos? Sabendo que vai ter uma perda, não tendo apego. Então, a Tairu ela começou, vamos lá, contador, contrato, custo baixo, tem que vender por tanto, beleza. Isso aqui vai dar prejuízo? Não. Então tá, vamos mandar. Vindo do comercial, eu sempre falo, não tem dor que a venda não resolva. Então, toda a intenção do dia, pelo menos tem que ter uma atividade que tenha a intenção de vender. Talvez não consiga converter, mas tem que ter essa intenção. Mas tem uma série de coisas que eu sei que elas estão falhas ainda, mas é que nessa maturidade do negócio é o que a gente consegue fazer. Então, bom, eu tenho um contador de confiança que eu falo, Rafa, isso aqui como é que tá? Não, tá aqui, as datas para pagar, vão pagar, beleza, fechou. Ó, isso aqui eu tô com uma dúvida, como é que eu faço? E vai terceirizando algumas coisas, mas focando muito, não só no propósito como conceito, mas de onde a gente quer chegar. Então, eu vou dividindo as responsabilidades, mas existem perdas. Hoje, equilibrar esses pratos tá muito difícil. E aí tem diversas razões. Por tempo, recursos humanos, por mais que a gente queira muito que as pessoas estejam conosco, é difícil que as pessoas abracem uma causa, sabendo que a Tairu, o sonho é do Luiz, não é do João, não é do Davi, não é do Pedro. Eles estão ali por uma troca e não tem problema nenhum nisso. A gente tem que ser só uma troca justa e transparente. Então a gente vai trazendo, dentro das necessidades, a gente vai trazendo recursos.
sejam financeiros, parceiros, humanos, a gente vai trazendo recursos. Então, por exemplo, Minas Gerais, Rocktal, nós não operamos a loja, nós entregamos produtos que a gente entendeu que operar a loja tão longe, a gente não tinha essa expertise. Então vamos fazer o seguinte, vamos diminuir a margem disso aqui, vocês operam a loja, a gente estava lá. Mas a gente tem que entender, ó, próximo ano eu consigo operar. Então a gente vai aprendendo ao longo do caminho, porque para eu operar eu tenho que chegar 15 dias antes, ir embora uma semana depois e inviabilizar aquele projeto. Então a gente está aprendendo algumas coisas, mas a gente tem a consciência que muita coisa pode melhorar, muita coisa mesmo. Só que assim, saber passo a passo. Eu estava num evento em Blumenau, acho que é Febratex, e um cara me perguntou, como é que tu compensa carbono do meu estoque fica em Franca? Fulfillment, como é que tu compensa carbono do tênis que sai de Franca para Porto Alegre? Eu falei, não compenso. Mas como não? Cara, eu não consigo. Se eu for tentar fazer tudo, vai ficar inviável o projeto. Sim. Tá no radar, mas eu não consigo fazer isso hoje. Então é muito ser sincero com o que a gente tem em braço. Tem coisa, não alcança, cara, não faz. Mas é muito importante, tá? Então vamos deslocar aqui todo mundo e vamos fazer. Depois volta se tiver que voltar. Mas ter esse exercício sincero do que dá ou que não dá para fazer. E saber que é falha em muitas coisas. É interessante porque vocês trabalham com experiência, né? A Tairu, comprar da Tairu quando tu compra alguma coisa com propósito, tá? Sim. A experiência de fazer parte daquela comunidade, daquela tribo. Te preocupa em algum grau? Com certeza, em algum grau sim, mas eu vou mandar lá para o evento de Minas Gerais e eles vão tocar a loja, mas eu sei que são pessoas que não passaram pela experiência de sim. estar com o Luiz e trocar uma ideia contigo, saber como que surgiu a tua ideia, e eles vão estar representando e divulgando. Quando eu chego lá no Startup Summit, eu sento para conversar contigo, tomar um café contigo, e é outra coisa. Perfeito. Né? O quanto isso vira uma preocupação para ti? Vira. Como é que a gente resolve? Vou falar Minas. Nós chegamos lá uns 2 dias antes, a gente se reuniu com todo mundo e explicou. E estava constantemente lá do lado, tentando entender como eles estavam passando o propósito e a mensagem da Tairu. Ficou do jeito que a gente imaginava? Sim. Poderia ser melhor? Sim. Mas e aí, essa perda? Faz parte do processo. Faz parte do processo. Não dá para exigir que uma pessoa que não está dentro do nosso convívio, que não respira isso diariamente, vá passar essa mesma mensagem, essa mesma energia, essa mesma intencionalidade. Então, é o desafio que eu falei. Vai ficar 100%? Não vai. Mas a gente tenta ter alguns subterfúgios. Deixa lá uma cartilha dizendo algumas informações importantes, ou joga aquela pessoa para o site que lá tem algumas informações, ou joga para a rede social. A gente tenta ir direcionando essa experiência. Funciona 100%? Não, não funciona. Mas a gente sabe que isso é uma curva de aprendizado. Porque se eu quiser entregar 100% de tudo, a gente acaba não fazendo nada. Então, o Luiz aqui, como cultura organizacional, Sim. Feito é melhor que perfeito. Certo. Vamos entregar e vamos melhorando. Como é que é? Primeiro faz, depois melhora, né? Que tem até um meme nas redes sociais, mas é muito disso. Então a gente sabe que tem esse ato aí. Nós temos um cliente, um grande varejista, um segmento específico. O cara trabalha com mais de 9 mil SKUs. Nossa, muita coisa. Muita coisa. Desses 9 mil, tem 1.700 que vão ser a curva A. Tá. E na curva A, eles também são uma empresa que tem muito propósito de levar para o cliente aquilo que há de melhor. Eles trabalham com saúde. Tá. E toda a campanha de vendas para a equipe, lá na ponta, onde que recebe o maior bônus, é sempre o que leva melhor benefício para o cliente. Pode ser que não seja o que tenha maior margem, mas é o que vai levar o melhor benefício. Mas isso quando tem um universo de 9 mil SKUs, aquela margem que não é tão grande lá na ponta do produto que eu vou pagar o bônus, ela é compensada por alguns dos outros que estão lá atrás. Quando tu define uma estratégia, seja de precificação, de portfólio e oferta, tu prioriza assim, eu vou lançar um moletom novo. Certo. Mas esse moletom tem uma margem mais baixa, mas ele é mais conectado com o meu propósito, porque as costureiras são lá naquela facção que estão as mulheres. Qual prato pesa mais? O do propósito ou da rentabilidade? Boa pergunta. Acho que é um exercício. Lá atrás, um ano atrás, a gente queria muito o propósito. Daí a gente viu que o caminho que a gente estava comunicando esse propósito não dava rentabilidade. Então vamos reajustar esse negócio. Então, o que a Tairu muito comunicava? Sustentabilidade. Final do ano passado, comecei a estudar como? Pesquisa internacional de PwC, Deloitte, das maiores consultorias, e elas falaram que o mundo mais ou menos aumentou a sua consciência em relação à sustentabilidade e tudo mais, um mundo melhor, algo em torno de 86% dos entrevistados. No entanto, isso era fator de decisão de compra apenas para 32%.
Então as pessoas estão mais conscientes, mas isso não as faz comprar um produto mais caro ou mais sustentável. Então tá, então se eu continuar nesse discurso do propósito, eu não chego na esquina. Vamos trazer a sustentabilidade para cá, um pouco mais para baixo, ela deixa de ser protagonista, mas ela continua sendo um acessório e ela tem um propósito real, então não é problema. Ela realiza o teu projeto, né? Meu O teu projeto, pro- meu, eu falo meu assim, projeto, o Luiz, eu não preciso sonhar o sonho do Luiz, mas mas tu eu, tá eu tô realizando. todos meus, exatamente. E a gente traz a rentabilidade em conjunto. Só que hoje ela tem um peso um pouco maior. Por quê? Quando, por exemplo, existe um evento de inovação muito conhecido que é o SW, né? O Startup Summit, que acontece no mundo inteiro. Startup Summit não, é o... Esqueci agora. Web Summit? Não, o SW, como é que é? A gente fala que é de final de semana, das 54 horas. Startup Weekend. Quando a Tairu ela apoia o Startup Weekend de diversidade, o que é apoiar? Pô, a camiseta da Tairu custa X, ela faz por X dividido por 2 só para apoiar o projeto. Em algum momento eu preciso fazer uma venda rentável para poder subsidiar um projeto que eu estou apoiando ou patrocinando. Então é mais ou menos um pensamento como Robin Hood. Então durante um bom tempo a gente vai buscar a rentabilidade para poder, em paralelo, bancar o propósito. Então é essa coordenação que a gente vem fazendo quase que diariamente. Então quando a gente entra num projeto, a gente consegue te patrocinar, é porque a gente já vislumbrou ou já ganhou aquele recurso de um outro projeto ou da venda, né, diária para poder subsidiar aquilo. Então hoje tá aí hoje o foco está na rentabilidade. Final do ano, já estamos no terceiro trimestre, eu estou pensando em quais projetos que a gente vai apoiar para o próximo ano. Então, esse ano tem que fechar no azul, tem uma verba que vai poder apoiar, e a gente vai. Até porque isso é um filme. Quanto mais a marca estiver presente em comunidade de forma real, também tem uma venda orgânica. Então, isso é super legal, porque quando a gente apoia o Startup Summit, a gente está lá vivenciando merchandising, muita gente comprou a camiseta do Startup Summit, também entrou na loja da Tairu e comprou um tênis. Então, a gente também tem um ganho, né? Ainda é difícil de medir isso aí, mas a gente também tem um ganho. Então, hoje a gente tenta ir contrabalanceando as duas coisas, mas a rentabilidade é uma coisa muito importante. Senão o negócio não vai parar em pé. E não adianta eu ter propósito quebrado, né? Eu não ajudo ninguém. Então é mais ou menos isso. Ah, tu deves conhecer a consultoria Sing, Sim. do Eliezer. Sim, conheço. Eu estava almoçando com ele esses dias, as nossas filhas estudaram juntas ano passado e tal, e ele falou como eles sofreram um baque pós-eleição do Trump, porque teve, desde que foi proibido, por exemplo, o discurso sobre racismo ou sobre diversidade nas escolas americanas, e aquilo se refletiu nas empresas, num combate ao chamado cultura woke. E aí, falando com outras pessoas, a gente entrevistou aqui a Marta Rodrigues, da Aguapeco, e ela falando que foi num painel de lideranças femininas, e as lideranças que encabeçavam projetos de diversidade falaram assim: eu não posso usar o termo diversidade, porque senão não é mais bem visto. Eu não posso falar inclusão, porque se criou é quase uma antítese, né? Exatamente. Tu trabalha com ambientes, tu não és uma grande corporação, mas tu estás em eventos que grandes corporações estão presentes. De alguma maneira, esse combate momentâneo à diversidade, à inclusão, a políticas afirmativas afeta o projeto, não o propósito, mas o projeto da Tairu, ou isso passa ao largo porque tu está indo atrás de um público específico? Te afeta de alguma maneira? Sempre afeta, porque, na verdade, se a gente pensar assim, hoje ninguém precisa comprar uma peça de roupa nova. Quando tu decide comprar uma peça de roupa da Tairu e não uma camisa da Shein, é porque tu acredita em alguma coisa que a Shein não entrega. Beleza. Quando essa agenda, essa narrativa começa a perder força, isso te dá um encolhimento emocional também. E te traz um sentimento de insegurança. A venda cai de forma perceptiva. Não cai para nós de forma perceptiva, mas a gente, ouvindo nossa persona, nosso cliente, nosso parceiro, a gente percebe que a Tairu acaba sendo um acolhimento. Mas esse acolhimento às vezes não converte em vendas. Ele converte, também penso que nem você, super legal. Então recebe uma mensagem no Instagram, compra uma camiseta, agora não dá, porque, veja bem, não quero também estar associado a esse momento, porque estou meio inseguro e eu não quero ser excluído. Então a gente ainda não sentiu isso uma perda efetiva de recurso, mas a gente percebe uma perda efetiva de postura das pessoas. E aí sim nos preocupa. Porque quando essas agendas deixam de estarem vivas, isso vai... as melancias vão se acomodando. Isso não é bom. Não é que não é bom para a Tairu, não é bom para todo mundo. Sim. Né? Então a gente não sente no bolso, mas a gente sente no olhar. Tipo, não. No comportamento. Assim, cara, tô desconfortável, sabe? Não poder falar isso, tô desconfortável. As pessoas acabam indo em menos eventos,
elas ficam mais reclusas, né? Então tem um pouco disso. E tu é um cara experiente pra caramba, já passou por diversas realidades corporativas de negócio. Tu vê esse movimento como algo que vai passar daqui a pouco, como uma tendência que vai se confirmar? Porque a gente está vendo muito ondas, né? A gente tá, às vezes é todo mundo aqui, depois vai todo mundo lá para baixo. Como que tu enxerga o momento? Davi, é uma pergunta assim, a gente conversa até em casa, conversa com a Ana de vez em quando, conversa com a minha irmã também, as pessoas que eu divido muita coisa da minha vida. Eu acho que ele não vai passar o momento, mas ele vai diminuir. É como moda, né? Nesse ano é o vermelho, ano que vem vai ser o azul. O que me preocupa dele diminuir é uma frase que não é minha, que é o silêncio dos bons. Isso me preocupa. Porque quando alguém levanta uma bandeira e esse pedido não ecoa, e tu olha para o lado, olha para o outro e tu te vê sozinho, isso é ruim, porque isso cansa. Se quer uma relação de trabalho, uma relação familiar, se tiver só um remando, tu não vai sair do lugar. Então eu acho que isso é uma verdade, é uma necessidade. Só que a gente tem que pensar na forma. Aí Luiz, eu não acredito em nada muito radical. Então hoje eu sou um cara que eu faço triatlon e estou pesando 90 quilos. Já tive 80, mas já tive 140. E quando eu saí de 140 para os meus 80, não foi em 30 dias. Eu não fiz nenhuma cirurgia, não fiz nada, foi mudando os meus hábitos. E uma mudança de hábitos, ela requer um tempo de maturação. Se a gente mantiver uma forma radical, isso eu vejo problema. Mas para alguns lugares, em alguns momentos, precisa ser radical? Precisa. Só que isso não pode ser perpétuo. Quase tudo que é radical exige muita força. E manter uma coisa por muito tempo, muito forte, é muito difícil. Fazendo uma correlação com o esporte, como eu faço triatlo e eu sou um triatleta que eu só quero terminar e me divertir, não performar e não acho que está errado. Uma prova hoje de endurance, seja qual for, que dure mais de 4, 5 horas, tem que estar muito bem resolvido aqui. E não pode ser muito duro, senão tu não consegue. Então, há momentos sim que tem que dar um sprint na corrida, tem que dar um sprint no pedal, tem que ser mais radical, mas é difícil manter isso. Então, o momento vai passar? Eu acho que não vai passar. Ele vai diminuir, vai aumentar, vai diminuir, ele não vai passar. Só que a gente tem que se perguntar se a forma que a gente está fazendo é a melhor forma. Legal. Cara, indo pro final, 2 perguntinhas mais. Primeiro, quais são os próximos passos da Tairu? Tu tem alguns eventos já mapeados para 26? Tem algum outro canal que tu vais explorar? O mix vai aumentar? Vamos lá, Como que tá o próximos passos. planejamento? A gente começou com muita força e não teve sustentação para algumas coisas. Então a gente começou, um dos pontos do projeto era exportação. Então nós contratamos uma empresa chamada Casar Brasil, que é a mesma empresa que levou a Track and Field para a Europa, para operar Tairu. Nós não tivemos um bom resultado, porque não era o momento. A gente não estava maduro aqui, até dos nossos próprios canais e nosso mix. E a gente entendeu que foi um passo que a gente deu no momento errado. Então a gente recuou, desligou essa chave. E a ideia é ligar para o segundo semestre do ano que vem. 2, aumentar a quantidade de lojas multimarcas, que a gente está vendo essa percepção quando eu digo assim, eu vi que acho que a Riachuelo fez uma camiseta de cânhamo. Estamos criando uma categoria. Marcas de tênis que vendiam só no exterior estão vindo para o Brasil. Estamos criando categoria. Então isso é muito legal. Então é nós entender onde é que estão essas categorias para a gente estar junto, né? Então isso é um outro passo. E o terceiro, ter uma loja própria em outros lugares. Assim, sair com essa questão de experiência. Nem que seja uma flagship. Fica durante 30 dias, vive o universo Tairu, depois desliga, vai para outro lugar. Isso a gente está vendo bem. Então são 3 coisas. Mais lojas multimarcas, ter loja própria e exportação. Isso que a gente está vendo. De produto, a gente quer cair mais na questão também de produtos mais robustos. Tipo, fazer um moletom, a gente foi para o nosso primeiro ano, beleza. Para o próximo, a gente está fazendo moletons diferentes, com outros recortes, com outras referências, college, com coisas que a gente entende que tem a ver com a marca, com o propósito, mas também com a moda atemporal. Né? Então a gente está vindo com uma coleção um pouco mais robusta para o próximo ano. Para o verão a gente já vai estar bem legal, tudo na parte de baixo também que a gente não fazia, de shorts, calças, a gente vai fazer também no próximo ano. Então a gente está vendo esse caminho de começar a aumentar as coleções e entender esse movimento e focar também nessa parte de pele. Tá? A gente gostou disso, foi muito bacana produzir para a Unicred, para o Cubo do Itaú, sabe? Foram projetos que a gente ficou muito feliz em fazer, construir que nem de vocês, tipo, vamos, que para nós isso é importante, tá nesse ambiente, né? Então, a gente está
abrindo esse braço com mais intencionalidade agora. Tá? Então, Legal. mais ou menos isso. Além de empreendedor e todos os predicados que a gente já trouxe aqui, tu também és conselheiro, né, pela GoNew, conselheiro de empresas, de board. Se uma pessoa se tu fosse membro de um conselho de um empresário que quer empreender com diversidade e tá nesse dilema, pô, propósito com lucro, com resultado, o que o conselheiro Luiz diria para esse empresário que quer trazer diversidade para o seu negócio, mas tem medo de afetar o resultado? Tá. A primeira coisa é que a diversidade, a sustentabilidade, ela, via de regra, no primeiro momento, se não for algo muito nichado, ela não vai trazer o mesmo resultado, a mesma última linha do que o negócio convencional. Então, o que eu diria é paciência, e construção, e verdade. Por que isso? Tu não consegue voltar e contar pela segunda vez a primeira história. Então, de passo a passo, e saiba que as referências, os KPIs que a gente fala muito nesse mundo de gestão, eles são outros. Eles são outros. E o propósito tem que ser aquilo que tu acredita. No entanto, escute. O mundo diverso, ele vem com escutativa. Ele vem com troca. E normalmente quando a gente empreende através de uma ideia ou para resolver uma dor. Eu tive a oportunidade de conhecer Yuri Levin num jantar em Madrid. Para quem não conhece, é o cara que fundou o Waze. E ele falou, por coincidência da vida, nós sentamos na mesma mesa. E eu tinha ido, isso foi em 2021, eu acho. Em 2019 eu estive em Israel, e ele é israelense. E ele falou assim, Luiz, nós inventamos o Waze não para ser um aplicativo de trânsito. Nós inventamos o Waze que era para poder mapear as minas terrestres, porque as pessoas estavam morrendo. Então, a verdade dele fez com que ele criasse um projeto, mas a intencionalidade de dar certo, e até mesmo de forma financeira, criou o Waze. Uhum. Então, assim, a gente tem que ter a verdade, o propósito, mas vamos sempre escutar. E a gente não tem uma verdade certa. E acho que a grande grandeza do ser humano é poder mudar de opinião. Acho que é isso. Maravilha, cara. Recado final? Cara, primeiro, obrigado por estar aqui. E o recado final é, vamos continuar junto. Juntos somos mais fortes de verdade. Com certeza. Tá bom. Valeu, Luiz. Pessoal, obrigado por terem nos acompanhado. Foi um baita do episódio aqui. Espero que a gente tenha outras oportunidades de trocar mais vezes. Conheço, a gente vai botar aqui embaixo na descrição desse vídeo todos os links para Tairu, para vocês poderem ir lá e conhecer. E já sabe, se precisa de ajuda para estruturar a tua operação comercial, conta com a Dom. O seu Sniper ele é oferecido pela Dom Consultoria Estratégica. A gente é especialista em arrumar a casa para quem quer vender mais e quer vender melhor. Então, precisa de ajuda? Conta com a gente. Valeu, obrigado e até quarta-feira que vem.